pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, hoje com a nossa segunda lição da EBD. Vamos, para você que está chegando agora, né, que ainda não tem assim esse conhecimento, né, do que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, nós vamos estudar o Sermão do Monte, né? Então será um estudo aí a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos, e o nosso tema geral são os valores do reino de Deus. Nessa nossa segunda lição da EBD, nós vamos estudar o sal da terra, a luz do mundo. Então, seria justamente como um cristão deve se reconhecer. Será que os cristãos estão verdadeiramente salgando? Será que os cristãos verdadeiramente estão iluminando? Será que nós estamos, como cristãos, fazendo aquilo que é o propósito de Deus em nossas vidas? É justamente sobre isso que nós vamos estudar. Bom, se você está chegando aqui agora, se você está gostando das lições que eu tenho trazido aqui no canal, não esquece, deixa a sua curtida aí, porque é uma forma de você me dizer que você está gostando, que eu devo continuar, que está sendo interessante, que está abençoando a sua vida. Bom, eu espero que sim. Bem, pessoal, não vamos perder muito tempo, tá? Eu tenho certeza que você deixou a sua curtida aí. E se você não é inscrito, se inscreve também, tá? Ajuda aí o canal a crescer. E, bom, é isso. Falado todas essas coisas, nós vamos então diretamente ao nosso conteúdo, a nossa segunda lição da EBD. Então, vamos lá. Bom, como eu já falei a você, o nosso tema é o sal da terra, a luz do mundo. E aí nós temos o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Mateus 5, a partir do verso 13. E aí nós lemos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A nossa verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Bem, o nosso texto bíblico se encontra em Mateus 5, do versículo 13 até o 16, e a gente vai ler assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E olha que interessante esse último versículo, né, pessoal? Por quê? Na verdade, o 15 e o 16. Porque primeiro Jesus fala, né? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Ninguém guarda uma lâmpada debaixo da cama, né? Uma vela, a não ser que você esteja procurando algo por ali, né? Mas a gente coloca onde? No velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, em um lugar mais alto, em um lugar de destaque, né, para que aquela luz possa verdadeiramente cumprir o seu propósito. E aí ele diz, né? Assim resplandeça a vossa luz aonde? Diante dos homens. Por quê? Para que vejam as vossas boas obras. Aqui Jesus diz, né? Para que vejam as boas obras. Agora, por que os homens precisam ver as obras, né, as boas obras do cristão? Qual é o objetivo disso? É para que ele se glorifique? Não. Jesus está dizendo que essas boas obras é para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ela está cheia de respostas. Só que às vezes a gente passa tão rápido que a gente não percebe. E esse é o motivo. Porque muitas vezes Jesus estava chamando a atenção dos fariseus que faziam coisas para eles próprios, para que a luz deles brilhasse. Mas não é para isso que Jesus quer que a gente faça as coisas. Ou seja, seria uma intenção incorreta do coração. Aqui a boa intenção é que eu devo sim
cumprir, fazer, realizar essas boas obras como o Filho de Deus deve agir, deve fazer, mas com o intuito de glorificar o nome do Pai. Amém? E aí eu vou ler aqui rapidamente a introdução da nossa lição, né? O que é que nós vamos enfatizar? Nós vamos enfatizar justamente a questão aqui do sal e da luz, porque são duas palavrinhas ou dois elementos ao qual Jesus realmente fez aí uma comparação do cristão com esses dois elementos, né? E a gente já percebeu aí nesses versículos como que Jesus quis trabalhar essa questão. Então ele diz aqui, né, aqui no nosso comentário, o autor ele colocou justamente, né, essa seria a nossa atitude, ou essa tem que ser a nossa atitude no mundo. Ou seja, não basta eu apenas me denominar cristão, eu preciso mostrar quem eu sou como cristão. Não um cristão fingido, mas um cristão verdadeiro, que as pessoas verdadeiramente possam observar e sentir o sabor do sal, como a gente vai ver no decorrer dessa lição, e ver essa luz que brilha, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aqui, não basta, né, denominar-se ser cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo ao qual nós vivemos, o local onde Deus nos colocou, né? Existe aí essa famosa frase ou textos que nós lemos muitas vezes, né? Floresça onde está plantado. Inclusive tem aqui alguns devocionais, né? Foi os devocionais com mulheres que a gente colocou aqui no canal no mês de setembro. Eu vou até deixar alguns aqui passando, caso você tenha interesse, vou deixar também no final do vídeo, tá? Devocional com mulheres, e que fala justamente a esse respeito, florescer onde estamos plantados, ou seja, verdadeiramente agirmos como sal no ponto certo, né? Porque ninguém suporta uma comida salgada demais, não é verdade? Tem que ser tudo numa dosagem perfeita. E a luz, né, também é uma forma da gente florescer aonde está plantado, onde Deus nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, na nossa escola. Ou seja, é ali que nós precisamos mostrar quem verdadeiramente manda, né? Quem verdadeiramente é que tem o domínio na nossa vida. Sou eu que domino ou é o Senhor Deus, o Senhor Jesus que domina a minha vida? É aí que eu vou realmente transparecer. E é isso que a gente, né, vai verificar aí ao longo dessa lição. Em João 15, no verso 17, Jesus disse, colocou aí uma frase assim muito importante, né, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa ser retirado do mundo, né, se afastar do mundo para que verdadeiramente a gente consiga fazer aquilo que Jesus nos mandou, né? Nos diz que devemos fazer. Mas o próprio Senhor Jesus, lá nesses versículos que eu acabei de falar, ele coloca, né, no João 17, no versículo 15, ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que a gente percebe aqui é que o Senhor Jesus, ele sabe que nós não precisamos ser retirados do mundo, mas nós precisamos estar no mundo. Porque como é que a gente vai poder salgar e como é que a gente vai poder iluminar se formos retirados, né? É justamente o que Jesus falou. Não peço que os tire, mas que os livre do mal, que sejam santificados pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então é nessa verdade que a gente precisa se apoiar, que a gente precisa buscar, que a gente precisa aprender e que a gente precisa praticar para verdadeiramente sermos filhos do reino de Deus. Amém? A nossa palavra-chave, influência. Exatamente. Já sabemos que a influência é justamente aquilo que você faz que acaba, né, deixando um gostinho naqueles que estão ao redor. E a influência, nós sabemos muito bem que ela pode ser
tanto negativa quanto positiva. E espera-se que os filhos de Deus, né, os cristãos, verdadeiramente exerçam uma influência positiva. E aí, já que a gente está falando de sal, eu não sei quanto a você, né? Se você já ouviu falar do chuchu, né? Ah, porque chuchu é aquele legume, né? É aquele alimento que você coloca junto de outros e ele pega o gosto de tudo que está ali ao redor. Já ouviram falar essa frase, né? Você que gosta de cozinha, com certeza já deve ter ouvido, né? Ah, porque chuchu não tem muito sabor. Mas olha que chuchu é gostoso, hein? E justamente, então é essa coisa, né? A influência, que a gente possa, né, exercer essa influência positiva onde a gente esteja, né? Onde Deus nos colocou, né? Então, pessoal, o nosso primeiro tópico, tá? O principal, o sal tempera e conserva. E os 3 subtópicos, tá? A gente vai ver aqui, dando aqui mais ou menos uma geral, seria a definição, a importância do sal e o cristão como sal. Então, aí a gente vai para o nosso comentário, né? A respeito da definição. Então, o que a gente observa aqui como definição? Eu vou destacar com você aqui, e a gente vai ler alguns versículos. Por quê? Porque na Bíblia, o sal, ele aparece como uma substância branca, né, que ela é usada como tempero. E também esse tempero não é somente para o alimento, mas também nas próprias relacionamentos, né? E é capaz de você já ter visto alguma passagem bíblica assim, mas a gente vai ver. Quando Jó, lá no capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim: Jó, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara de ovo, né? Ou seja, ele está fazendo aí justamente chamando, né? Fazendo aí um comentário, né? Quem é que come algo, né, que não tem sal, né, que é insípido, que não tem sabor, que não tem gosto, né? A própria clara de ovo, né? Já provou a clara de ovo, né? Dá até vontade, né? Dá ânsia de vômito, não é? Então veja como é incrível quando Jesus disse que somos o sal da terra. Porque se você não é o sal da terra, se você não age, se o cristão não age dessa forma, é justamente o que Jó, né, tá fazendo aí nessa comparação, né? Comerciar algo que não é, sabe, que não tem sabor. E aí a gente, quando come um alimento que não tem sabor, o que a gente diz? Ai, parece comida de doente, não é assim? Então, porque não tem sabor, não tem gosto, não, sabe, não desperta, não abre o apetite, né? A gente precisa colocar um salzinho para que realmente aquele alimento entre, né? E aí a questão também da amizade. E aí eu achei super interessante, a gente vai ler em Marcos 9:50, que diz: bom é o sal, né? Então aqui a confirmação, né? Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Né? Vai temperar com o quê? Porque o insípido é um sal estragado, é um sal que não tem como, ele não salga, né? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então veja que interessantíssimo, né? Porque aqui no Evangelho de Marcos, é isso que ele está dizendo, que o sal é bom. E aqui ele está falando justamente nas relações, né? Se a gente pensa que é só no alimento, não é. Mas nos próprios relacionamentos de amigos, de casais, na família, precisa sim ter a pitada de sal, né? O equilíbrio. Tende sal em vós mesmos. Já viu quando você às vezes conhece uma pessoa que, sabe, você sente que tem alguma coisa errada e às vezes a gente, né, tem um comentário assim, ou já escutou um comentário, né? Ah, eu achei fulano tão sem sal. Já viu essa expressão? E é justamente isso. Aqui é o que o apóstolo Paulo ele está dizendo, né? Tende sal em vós mesmos. E no grego bíblico, pessoal, há pelo menos 4 significados para a palavra, né, que é alas, que é um substantivo neutro para a palavra sal. E aí são esses 4, que é justamente como tempero, como uma substância que fertiliza a terra, como uma substância que conserva, né, os alimentos contra a deterioração
e também como sabedoria e graça. E aí a gente vai ver lá em Colossenses 4:6. Então, basicamente é aquilo, né, que a gente acabou de ler lá em Marcos. Então, lá em Colossenses 4, a gente vai ver basicamente uma passagem bíblica que é basicamente parecido, né? Que diz assim, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, né? E às vezes a gente vê que as pessoas, elas perdem a paciência tão rapidamente, não é? Tende sal em vós mesmos, que é justamente ter essa qualidade, né, do equilíbrio, do sabor, né, de algo que é gostoso, que é bom. É assim que a gente deve ser como cristão. É o que o ensino, né, a nossa lição está nos mostrando. E só aí a gente já então percebe, né, a importância do sal, né? O sal é super importante. Você consegue cozinhar sem sal? Você consegue se alimentar sem sal? Né? Eu acho que é quase impossível, né? Você faz uma comida, esquece de colocar o sal, quando você coloca na boca você fala, estraguei. E aí, como eu falei, da mesma forma, tem que ser na pitada, no ponto certo. Por quê? Porque quando você coloca o sal também além, né, daquilo que você deve, o que é que ocorre? É muito difícil, né? Mas aí, como é que fica o cristão nessa situação, né? Já que o cristão precisa ser o sal, precisa ser no ponto certo, precisa ser com equilíbrio, a palavra precisa ser temperada com sal, as atitudes, as ações, mas o cristão, como sal, não pode exceder-se, né? Porque da mesma forma que o alimento fica intragável, o cristão também. Mas como seria isso, né, de um cristão que se excede nessa questão do sal, já que o sal é importante? Sim, o sal é importante, mas como a gente está falando, na medida, no ponto certo. E aí, você pode falar, inclusive, com a sua turma, né? O que seria, então, essas atitudes que se refletem como algo que tem em excesso? E aí eu já poderia adiantar que seria a questão do legalismo, né? Por quê? Porque o legalismo está sempre julgando o outro. Inclusive, eu vou deixar aqui para você, aqui em cima e também no final do vídeo, alguma dinâmica que fala sobre julgamento, porque o julgamento aí entraria como esse excesso de sal, né? O que seria o legalismo, o julgamento, aquela coisa que você está sempre observando por que o outro faz assim, por que o outro age dessa forma, e sempre, na verdade, querendo até se colocar na situação dele, ou não se vendo naquela situação e não aceitando. E Jesus, por muitos e muitos momentos, ele estava sempre chamando a atenção dos fariseus, porque eles eram legalistas, eles eram hipócritas, né? Então, eles tinham um excesso de sal, o que também não é bom. Na verdade, acaba estragando. E aí, ninguém quer algo que é estragado. Quantas vezes nós colocamos tanto sal numa comida que fica impossível tirar aquele sal, e o que a gente faz? Joga fora, né? Com o coração apertado, porque estávamos loucos para comer aquele alimento e ele se estragou. Não é assim, pessoal? Bom, então a gente não pode esquecer que a igreja é o sal da terra aqui, né? E aí você é a igreja de Cristo, a igreja como uma instituição que tem que fazer a diferença no mundo, que tem que estar brilhando, mas com muito cuidado, né, com a questão da hipocrisia, com a questão do julgamento, do legalismo. Então ela precisa estar muito atenta e, como a gente viu no início, né, está se pautando na palavra de Deus, que é a verdade. É assim que nós iluminamos. E muitas vezes a igreja não tem sido assim. De outra forma também, a igreja, ela acaba se perdendo quando ela tenta, de uma forma errônea, se tornar amiga do mundo. Então a gente precisa saber diferenciar, né? O que é ser amigo do mundo?
o amigo do mundo, às vezes a igreja ela tem aquela ideia tipo, eu tenho que atrair as pessoas, então eu preciso ser amigo. Existem formas e formas de ser amigo. Você pode ser amigo e você deve ser amigo, sim, mas mantendo o sabor, mantendo uma boa influência. Muitas vezes o que a gente vê é a igreja, o cristão, se associando ao mundo e dizendo que está sendo amigo do mundo, e aí o que acaba acontecendo é que está mundanizando a própria igreja, ou seja, para poder ter pessoas, né, que venham à igreja, ela acaba trazendo todos os conceitos do mundo para dentro da igreja e esquecendo de pautar naquilo que a palavra de Deus ensina, e isso é que não pode acontecer, ou seja, é uma linha tênue, né, que fica justamente o cristão e o mundo. E aí, o cristão ele precisa saber ter esse equilíbrio, né? Caminhar nessa linha, sabendo o que é que Deus quer dele. E a gente lembra aí sobre a questão daquele jovem, né? Que parece que aparentemente tinha tudo perfeito, fazia tudo perfeito. E Jesus se admirou dele, né? Quando esse jovem, o jovem rico, ele se aproximou de Jesus e disse, né, que fazia tudo, e realmente o Senhor Jesus constatou que fazia tudo, mas faltava uma coisa. E quando aquela coisa que faltava, quando Jesus apresentou a ele, ele disse, né, triste, né, ele não conseguiu fazer aquilo. Faltava aquilo que era dar as riquezas, dividir com os pobres, e aquilo ele não ia abrir mão. Ou seja, Jesus, ele não pegou aquele jovem à força, ele não trouxe aquele jovem à força para ele, diga, não, pode ficar como você tiver, vem, a gente aceita você. Não, Jesus não fez isso, né? Jesus deixou ele ir, porque ele ele estava fazendo ali a escolha dele. Então a gente precisa saber amar as pessoas, aceitar as pessoas, mas não simplesmente conviver com esses pecados dessas pessoas e dizendo que aqueles pecados são aceitos pela palavra de Deus, são aceitos por Jesus, porque Jesus é muito claro com aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, e a gente precisa justamente fazer essa distinção. Amém, pessoal? É assim que nós vamos verdadeiramente ser o sal da terra, influenciar o mundo, abençoar e atrair as pessoas através dessa influência, né? Agindo com amor, agindo segundo a palavra de Deus. E aí, então, a nossa sinopse e a nossa dinâmica que você pode trabalhar aí com a sua turma. A sinopse é que o sal tem as funções respectivas e dá sabor e conserva os alimentos. A gente já percebeu isso, né? À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. E aí, o que você pode fazer? Bem, como eu não sei se você vai fazer na classe da EBD, se é fácil para você, se não é, se você vai fazer na sua célula, enfim, como a gente está trabalhando aqui a questão do sal, tá? Você vai distribuir algum alimento que, no caso, seria necessário o sal, e você vai, né, no momento exato, pedir para que eles provem. Eles vão tomar um choque, né? Porque eles vão ter aquele, né? O negócio não vai ser que nem Jó, né? Que disse que a clara do ovo, e você deve concordar comigo, não tem sabor. Pode ser crua, ou frita, ou cozida. Ela sem sal, né? Não fica assim tão apetitosa, né? Crua, então nem pensar. Bom, aí você vai dar esse alimento. Eu pensei justamente no alimento que é mais fácil e que necessita o sal, que seria a pipoca. Mas você pode pensar no que você quiser, tá? E aí, quando eles provarem, você vai fazer as perguntinhas, né? O que você achou? Por que você não gostou? O que está faltando? Como ficaria melhor, né? E aí, você, de acordo com as respostas que eles derem, tá? Você vai deixar o sal à disposição. E você vai fazer o comentário também, que é o mais importante, que é: em que se assemelha ao cristão essa experiência que você teve, né? Quando você colocou o alimento e sentiu que faltava alguma coisa. Como se assemelha ao cristão na sociedade, no mundo, quando ele aparenta não ter esse sal que é tão importante para que verdadeiramente tenha o sabor.
E agora que você colocou o sal nesse alimento, como foi a sua reação? Né? O que você sentiu? Né? Da mesma forma, como se assemelha o cristão que se apresenta com esse equilíbrio de sal? Tá? E aí, você vai da mesma forma pegar uma vasilha, tá? Com esse mesmo alimento, depois que vocês já comentaram essa parte boa, né? E você vai encher de sal, tá? E você vai fazer essa segunda experiência com o pessoal. Passa aí esse alimento, mas com muito sal. E veja novamente a reação deles. E volte a fazer as mesmas perguntas, inclusive colocando para eles como se assemelha ao cristão que tem esse excesso de sal. É bom? Está correto essa atitude? O que seriam essas atitudes em comparação, né, com um cristão que mostra essa evidência exagerada em salgar onde ele está? É interessante, é bom, abençoa? Então aí você vai colocando essas perguntas, esses questionamentos, deixa eles falarem, escute, veja o que eles vão colocar, né, do que seriam essas experiências com esse super sal, tá? E então volta a velha experiência, que é justamente o sal no equilíbrio, que é muito melhor e é justamente não só, né, lembrando na questão do alimento, mas dos relacionamentos, de como a gente se coloca na sociedade em todos os sentidos. Ok, pessoal? Bem, o nosso segundo tópico é a luz ilumina lugares em trevas. E aí a gente vai ver logo as três questões que trata, né, esse tema geral, que é o conceito físico em metafórico, o cristão como luz e a luz em lugares de trevas. Bem, então vamos analisar aqui o nosso primeiro subtópico, que é o conceito físico em metafórico. O que a gente vê, né, a respeito dessa questão aí? Aqui o autor ele coloca justamente algo que faz muito sentido, né? Que é a luz que procede de corpos celestes. Aí a gente tem as estrelas, o sol, a lua, e a gente sabe muito bem que, por exemplo, o sol ele tem luz própria. Já a lua, ela não tem luz, mas ela reflete a luz do sol. Então é bem interessante, por quê? Porque Deus, né, o nosso Deus, o próprio Jesus diz na Bíblia, eu sou a luz do mundo, né? E aí nós, o apóstolo Paulo diz, somos filhos da luz. Nós não temos luz própria, mas nós devemos refletir a luz do Senhor Jesus, né? E é interessante porque na aula passada a gente viu que nós devemos estar na videira. Como Jesus disse lá em João 15:5, sem ele nada poderíamos fazer. Ou seja, para fazermos algo, precisamos estar ligados na videira, né? Ligados em Jesus. Da mesma forma, a gente só pode refletir a luz daquele que é luz se estivermos nele que é a luz, né? Porque senão fica inviável, impossível. Agora, do ponto de vista bíblico, a gente vai ver alguns versículos aqui que falam justamente de Deus, né, no Velho Testamento, se colocando como sendo aquele que ilumina, aquele que tem a luz, aquele que se reveste de luz. E aí a gente vai ver aqui em algumas passagens bíblicas. Então, lá no Salmo 104, no verso 2, a gente lê: Deus, né, ele se cobre de luz como de um vestido, ou seja, todo, né? Ele é a própria luz, estende os céus como uma cortina. A gente vai ler também lá no Salmo 27, aproveitando aqui, e diz, né, no verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E ainda, né, o mais famoso, que é o Salmo 119, né? Um salmo grande, mas lá no versículo 105, a gente vai ler justamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é bem interessante o que o salmista coloca, porque ele está reconhecendo, né, que a palavra de Deus é a lâmpada, né? E essa palavra é luz para o seu caminho.
é por onde ele caminha, é por onde ele se sente firme, ele se sente confiado. Ou seja, a gente precisa estar baseado, plantado naquilo que é a palavra de Deus, como disse aqui, né, o salmista. Lâmpada para os meus pés. O que é a lâmpada para os meus pés? É a tua palavra. E também essa palavra é a luz para o meu caminho. O caminho, se ele estiver obscuro, se ele estiver em trevas, se ele estiver, sabe, não está nítido, essa luz, que é essa palavra, que quando ela bater, ela vai iluminar, ela vai abrir, ela vai clarear, ela vai dar nitidez. Então, veja que coisa linda saber, né? Que você pode estar perdido, que você pode, sabe, não estou enxergando nada, não estou conseguindo ver essa situação, eu não estou conseguindo esclarecer essa situação, o que fazer dessa situação, né? Uma situação que você pode estar vivendo, ela está em trevas, né? Você não consegue, tem algo errado, você não consegue com nitidez discernir, né, enxergar. Aí você vai, busca na palavra de Deus, como o salmista coloca aqui, e é justamente o que acontece quando você lê a palavra de Deus, parece que tudo se ilumina, né? Poxa, aquilo que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia ver, visualizar, a palavra de Deus trouxe luz, né? Clareou, e é assim que a gente precisa viver, buscando e pautando na palavra de Deus. E então a gente vê que a primeira vez que a palavra luz aparece na Bíblia é lá em Gênesis, né? Quando Deus está na criação, que ele disse pela palavra, olha, mais uma vez aí a palavra de Deus trazendo vida, quando Deus falou, haja luz, e houve luz, e foi a quarta, né? Foi o quarto item, né? Digamos assim, da criação. Então a luz, ela representa a claridade, a glória, a iluminação, a vida, né? Sem luz não há vida. Então é por esse motivo que Jesus se intitula, né? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui ele está colocando 3 questões que ele diz que ele é, né? O caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda com ele, não anda em trevas, mas anda em luz. E aí tem a ver com o versículo que a gente leu do salmista, né? Não anda em trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho por onde precisamos passar. Não tem como errar o caminho, né? Porque o Senhor vai à nossa frente. A gente lembra também lá do Êxodo, quando o povo de Deus, os israelitas, estavam no deserto vagando, e a Bíblia diz, né, que o Senhor era uma coluna de nuvem, era nuvem durante o dia e era fogo, né? Na noite. Então, justamente para quê? Para iluminar. Ele iluminava a noite e ele fazia a sombra durante o dia, né? Então, você vê o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor. Então, pessoal, essa questão, né, do cristão como a luz do mundo é justamente o que a gente falou logo no início, né? Nós precisamos ser a luz do mundo, porque o próprio Jesus falou, vós sois a luz do mundo. E ele coloca a questão das obras de amor, obras de fé. Por quê? Porque quando nós praticamos essas obras, quando nós não vivemos apenas de boca, mas em ações e em verdade, nosso Deus, ele é glorificado. E aí eu tenho algumas passagens bíblicas aqui, na verdade 2, que a gente vai ver lá em 1 Pedro 2, no verso 12, diz assim, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, por mais que esses gentios, ou sejam, as pessoas que não conhecem a Deus, tenha qualquer tipo de pensamento ruim a seu respeito, mas justamente pelas boas obras, pela luz que tem iluminado, através do amor, através da fé, através das ações, eles não têm como negar que, olha, tem algo diferente, tem algo bom, né? Nessas pessoas, nessa pessoa. Então, eles não vão ter como falar, né? Vão falar o quê? E aí, inclusive, ocorrendo alguns momentos em que você realmente
seja ouvido. E eu me recordo que quando eu estava trabalhando e tinha uma pessoa que não era, essa pessoa ela não era muito, não aceitava muito o evangelho. Ela era de uma outra religião e não aceitava. E eu continuava como amiga dela, ou seja, tratando-a bem, até que num momento, né, ali onde eu estava, no meu trabalho, a gente estava ali comentando e por um acaso, né, ou eu não posso dizer por acaso, porque Deus sabe todas as coisas, e aquele foi o momento em que tudo, né, foi tipo, quebrou, aquilo que estava separando a gente foi quebrado, ou seja, eu comecei a comentar com ela, conversar, percebi que tinha algo que não estava bem, eu senti que tinha algo ruim ali naquele momento, que ela estava vivendo algo que não era bom. E ali eu comecei a falar de Deus para ela e ela deixou falar, né, de Deus. Ali o Senhor me usou e dali para frente, né, daquele dia em diante, olha que já tem tempo, e justamente ali a gente passou a ter uma amizade, a ter assim um vínculo, né, maior, porque ali ela ouviu a palavra de Deus, ela percebeu algum tipo de carinho ou empatia pelo que ela estava passando, né? E então é justamente isso, é você não ficar, sabe, triste, chateado, porque aquela pessoa não vai com você, né? Não gosta de você. A gente tem que entender e enxergar que não são as pessoas, né? A gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que há uma luta espiritual, não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, é o que o apóstolo Paulo diz. Então a gente precisa estar bem focado nisso, porque às vezes a gente pode levar sempre para o pessoal. Ah, porque essa pessoa falou assim, ah, porque essa pessoa age mal comigo, ah, não está vendo que essa pessoa, porque... Não, esta pessoa está agindo mal, porque há algo aí por trás que está conspirando, mas eu vou tratar bem, eu vou agir bem, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Você precisa, como a gente tem falado, estar ligado na videira. Você precisa estar ligado em Jesus para que a sua luz possa transparecer. Amém? Como diz lá em João 15:8, Jesus disse também, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então precisamos dar esses frutos. E como eu acabei de falar, precisamos estar ligados nele, porque senão a gente não consegue, porque é muito difícil se for pela nossa carne, pessoal. A gente fica logo, né? Não vou levar desaforo para casa, né? E aí acaba, né? Que, bom, a coisa não sai muito bem, né? Não funciona. E aí como é que a gente pode estar glorificando o nome do Pai se a gente acaba sendo uma pessoa, né? Grossa, né? Grotesca ali naquela situação, né, que não teve sal, não soube temperar a palavra que a gente acabou de ler lá no iniciozinho da lição, né? A gente precisa saber dosar, botar a pitada certa nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, na nossa palavra, porque senão, olha, não vai prestar, ou salga demais e fica horrível e tem que ir para o lixo, ou da mesma forma fica sem sal, intragável e a gente, né, precisa aí botar o salzinho e às vezes cadê o sal, né? Já tá tão ruim que fica difícil tentar consertar. Então tudo isso a gente precisa parar e pensar, né? A igreja chegou em um ambiente, a igreja está plantada em um ambiente em que ela precisa ser luz. Sim, a igreja precisa pregar o evangelho. Agora a gente precisa estar muito atento sobre algo que é falar e fazer. Eu preciso sim falar, mas eu preciso sim agir. Será que a igreja tem sido acolhedora? Porque a igreja tem pregado o evangelho. Mas será que ela tem realmente agido como alguém que é filho de Deus, que é luz? Então é isso que a gente precisa observar, né? A conduta da igreja. E Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, no verso 16, ele diz, por quê? Se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Sim, precisamos anunciar o evangelho. Precisamos falar e viver. Porque apenas falar vai ser como se fosse um sal insípido. Para nada mais presta senão ser jogado fora, ser pisado pelo homem, né? Pelos homens. Por quê? Porque é algo vergonhoso. A igreja não pode estar nos holofotes de coisas erradas, de coisas desonestas, de coisas pecaminosas. A igreja precisa brilhar, a igreja precisa chamar a atenção para aquilo que ela tem
sido no mundo, né? A luz que está iluminando o mundo, que chegou nas trevas, que está brilhando, né? Que não tem como esconder aquela luz. Agora, por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. E aí a gente vai para a nossa sinopse dessa nossa lição, que diz justamente: a luz em ambiente de trevas. A luz desta imagem somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estas glorifiquem a Deus. Esse é o nosso objetivo. E a gente só faz isso quando verdadeiramente passamos por uma transformação, um novo nascimento, né? E aí eu coloquei essa porta, né, esse desenho dessa porta, justamente porque você vê, né, que existe aí uma fresta e essa fresta tem uma luminosidade. A gente precisa abrir essa porta e deixar a luz entrar, né? Onde a gente chegue, né, que a gente possa chegar iluminando, amém? Com as nossas boas ações para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí a nossa dinâmica. Bem, aí para essa dinâmica o que você vai fazer? Seria interessante que você providencie aí uma lâmpada, tá? E você então tá aí com essa lâmpada na mão. E você vai perguntar para os seus alunos, né? O que essa lâmpada tem a ver com o cristão? Deixa eles falarem, tá? Claro, a gente, né, baseado em tudo que a gente já viu, a gente vai saber o que o cristão tem, né, em relação à lâmpada, o que Jesus falou. E aí você vai fazer outra perguntinha. Qual é a função da lâmpada? Claro, né, já sabe que a função dela é iluminar. Por que essa lâmpada que está na minha mão não está iluminando? Né? Qual é o motivo? E aí você novamente deixa eles responderem, né? Quem que essa lâmpada está representando? Quem que ela representa, né? Baseado naquilo que a gente estudou, baseado na palavra de Deus. Você, se estiver numa sala, tá? E tiver com a luz acesa, você vai desligar a lâmpada da sala ou o contrário, né? Se ela estiver desligada porque é dia, você vai ligar. E você vai fazer essa pergunta: por que a lâmpada que está na minha mão não está funcionando? Mas a lâmpada da sala, ou eu desligo ou eu ligo, ela acende ou desliga, né? Ela dá luz ou não dá luz. Por que isso, pessoal? E aí você vai deixar eles falarem, claro, né? Essa não está funcionando porque ela não está conectada, né? A luz em que vocês estão, na sala onde vocês estão, ela está dando luz porque ela está conectada. Da mesma forma, só podemos dar a luz a partir do momento que a gente está conectado em Jesus, está conectado em Deus, né? Está ligados na videira. Você também pode levar um abajur, né? Inclusive, porque a pegadinha, se você levar um abajur ou uma luminária, é que ela tem o fio, né? E ela tem um interruptor. E aí você, depois que fez todas essas perguntas, tá com sua luminária em cima da mesa, você vai pedir para que o aluno vá lá e clique, né, no interruptor. E ele não vai entender, né? Porque não está acendendo, a luz deve estar queimada, a lâmpada, né? Será que está com a lâmpada? Será que não está? Será que a lâmpada está queimada? Né? Faz essas perguntinhas aí. Claro que em algum momento eles vão ter a percepção de que ela está desplugada, né? Ela não está conectada na tomada. E aí, conectou na tomada, apertou lá no interruptor, agora sim ela está dando luz, porque precisamos estar ligados na videira, em Jesus, na luz que é Deus, amém? E aí a gente agora vai para o nosso terceiro e último tópico, que é discípulos que influenciam. E aí a gente tem subtópicos que é sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Tem tudo a ver com o que a gente já falou até agora, né? Bem, pessoal, para essa questão aqui, né, esse tópico sendo sal, a gente vai ler o versículo, 2 Coríntios 4,16, que diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, né, contudo, ele se renova dia a dia. E aí, veja, ser sal, ser luz.
como eu já coloquei, né, no início da lição, a gente precisa estar conectados, não é verdade? Porque se nós não estivermos conectados em Jesus, na videira, naquele que é verdadeiramente a luz, né? Porque nós refletimos essa luz. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, porque se a gente não fizer assim, a gente não consegue. A gente tenta, né? Mas aí o que ocorre? O nosso homem exterior, ele acaba se corrompendo, porque são às vezes tantas lutas, a gente passa por situações, por momentos, acaba ficando desanimados, acaba ficando triste, não consegue pela fé acreditar que essa situação que a gente está vivendo vai mudar, vai ser alterada, não consegue muitas vezes compreender por que eu estou vivendo isso, por que está sendo dessa maneira, né? Então a gente começa a questionar e muitas pessoas acabam desanimando. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é justamente, mesmo que o homem exterior ele se corrompa, e a gente acaba se corrompendo pelas pressões, né? Quando nós estamos verdadeiramente focados, ligados, arraigados, estamos ali na videira, né? Como devemos estar em Jesus, fazendo nossos devocionais, nossos estudos, em oração, o Senhor vai nos renovando interiormente. A gente sabe por que está fazendo, a gente sabe que está passando uma situação, mas que ela não é para sempre, ela vai mudar pela fé. A gente vai conseguir vencer, a gente vai driblar essa situação difícil a qual a gente está vivendo. Deus vai nos dar vitória, o Senhor vai trazer luz para esse momento difícil ao qual nós estamos enfrentando. Então, para a gente ser sal, a gente precisa ter o nosso interior realmente renovados a cada dia. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala do sal, né? Se ele for insípido, né? Se a gente acabar dando vazão a toda essa pressão externa, a gente acaba se tornando nesse sal insípido, né? A gente não salga. E aí, se lembra daquela pipoquinha que a gente fez a dinâmica logo no início? Então, o que é que você vai fazer? Pega aí um pouco do sal, coloca aí um pozinho de café, um pozinho de açúcar, farinha, faz uma mistura, né, dos pozinhos secos. Pega aquela pipoquinha, distribui com o pessoal sem o sal, né? Sem o bom sal. Pede para eles, então, oferece esse sal insípido, né? Pessoal, usa aí um pouco do sal na pipoca, vê se é gostoso, vocês têm coragem, né? E aí, claro, eles vão rir, vão brincar, vão dizer que não tem, né? Como? Esse sal aqui está estragado, né? Não tem como. É assim que a gente fica. Ninguém vai querer, né? Vai dizer que o sal está estragado, e você vai perguntar, né? Jesus falando que nós somos luz, que nós somos o sal. O cristão, ele pode se tornar assim, né? Veja, vocês estão rejeitando esse sal, né? Porque vocês estão reconhecendo que ele não presta, né? Que ele não serve para salgar a pipoca de vocês, para dar sabor ao sal de vocês. De alguma maneira, o cristão, ele pode chegar a uma situação dessa, que aí você vai conduzindo a sua aula e você vai falar para eles também que na questão do sal, a gente precisa salgar, né? Como eu já falei anteriormente, em todos os ambientes. A gente não pode gerar nas pessoas que estão ao nosso redor essa repulsa, né? Esse desprezo. E veja, gerar o desprezo não quer dizer que eu preciso me associar ao mundo, né? Para ser aceito. Quando nós nos associamos, é que nós perdemos a nossa identidade de sal, né? Vós sois o sal da terra. Então, quando eu penso erroneamente, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ser aceito. Veja, não tem como. Você é cristão. A partir do momento que você acaba, né, sendo conivente com essa situação errada para poder ser aceito, você acaba sendo rejeitado. Envergonha o nome de Deus e está envergonhando o evangelho e o seu próprio nome. Que cristão é esse, né? Ele é um pouco diferenciado da luz. De que maneira que ele é diferenciado da luz? Justamente porque o sal, ele passa despercebido, né? Quando você coloca um sal, né, salpica aí um sal na comidinha, né, no seu alimento, ele fica visível?
Quando você come uma comida, você está conseguindo enxergar o sal? Você não enxerga o sal, mas você sabe que ele está lá. Você sente que ele está lá. Tem que ser algo que passe despercebido, como o sal. Ele passa despercebido, mas ao mesmo tempo ele é perceptível, não é? E aí é interessante que o autor, ele coloca na lição algo interessante. É que quando a gente, é associado a esses dois elementos, o sal e a luz, a gente observa, não sei se já aconteceu com você, mas a gente observa que existem muitos cristãos, que são cristãos que ninguém quer estar junto, que fala mal de tudo, que não agradece as coisas que tem, o que recebe, o que está vivendo. É aquele cristão, sabe, carrancudo, com aquela cara amarrada, não sabe rir, não sabe ser simpático, não sabe ser agradável, porque às vezes as pessoas pensam que para você ser cristão, você tem que ter essa cara amarrada, E não é. Na verdade é o contrário. Todo cristão, pensa comigo, deveria ser pessoas alegres, felizes e que demonstram amor, empatia. É assim que o cristão deve ser. Jesus era alegre, era feliz, estava com as pessoas, se divertia, tinha compaixão, Ele não aguentava ver uma pessoa doente, uma pessoa que estava ali no sofrimento. O Senhor tinha que ir lá, tocar, conversar, curar, repreender aquele mal. Assim era Jesus, assim temos que ser nós. O sal, ele passa despercebido, mas e a luz? Quando você chega num lugar que você ilumina, com a sua alegria, com o seu amor, com a sua disposição em ajudar, veja o que você gera. E aí é que entra o cuidado. A gente precisa lembrar que nós temos ali como se fosse um holofote, São as pessoas que estão ali o tempo todo olhando você. Porque da mesma forma que Jesus fala, olha, quando você é a luz, e você deve ser a luz, e você é filho da luz, você deve ter como objetivo glorificar o nome do Pai, Só que quando você é luz, o que acontece? Você glorifica o nome de Deus. Por quê? Porque pessoas querem ser como você, as pessoas querem... você tem uma influência sobre essas pessoas, as pessoas admiram você, as pessoas agradecem a Deus pela sua vida, as pessoas oram por você, As pessoas estão sempre ali elogiando, mas não é um elogio que quer dizer que você está se glorificando. Quando as pessoas te elogiam, você não está se glorificando, você está glorificando o nome do Pai. Aqueles elogios é porque é o Pai que está fazendo com que as pessoas... ou você caia na graça dessas pessoas, amém? E aí o que acontece? Da mesma forma que você levanta essas pessoas do bem, você também levanta as pessoas do mal. E aí você, com a sua luz, acaba gerando até nas pessoas, que são amigas, você acaba gerando ciúmes, invejas, As pessoas começam às vezes a falar mal de você. A palavra de Deus rejeita essas atitudes e diz que são dos filhos das trevas. Ou seja, quando alguém está agindo dessa maneira, não está agindo como sendo luz de Deus. Pelo contrário, é como se essa luz tivesse fugido dessa pessoa, dessa vida, que está fazendo de tudo para apagar a sua luz. É sinal que a sua luz verdadeiramente está brilhando e vai continuar brilhando para a glória de Deus. Amém? Pessoal, antes de dar continuidade aqui ao nosso estudo, eu vou só pedir para você, se você estiver aí, não fez, não deu sua curtida, dá sua curtida para você não esquecer, tá? E compartilha esse vídeo, compartilha para mais pessoas. Amém? Bom, e aí, pessoal, falando de tudo isso, você deve pedir a Deus que sim, que abençoe, que guarde essas pessoas que são do mal, que estão por ciúme, que estão com inveja, que estão querendo apagar a sua luz, que Deus abençoe elas, que elas também consigam enxergar, esse amor de Deus, amém? A influência cristã, bem, tem tudo a ver com essas duas que eu acabei de falar, Quando você é sal, quando você é luz, você influencia as pessoas que estão ao seu redor. E eu me lembro de há muito tempo, um estudo que eu fiz, foi um testemunho de uma pessoa, houve uma mudança, uma pessoa se mudou para uma casa vizinha de uma mulher que era uma cristã. E ali
aquela mulher, né, aquela família que chegou, ela estava, né, arrumando tudo. E quando a gente chega de uma mudança, o que acontece? Às vezes a gente está cansado, é tanta coisa para fazer, não tem como fazer um alimento. O que foi que essa mulher fez? Ela preparou uma bandeja de sanduíches, de suco, ou seja, preparou um alimento gostoso, bateu lá na casa que estava acontecendo a mudança, se apresentou, dizendo que era vizinha, e aí deixou aquele lanchinho. O que foi que aconteceu, pessoal, nesse testemunho? Essa mulher evidenciou o amor de Deus, essa mulher marcou a presença dela, né? Mostrou como salgar verdadeiramente, com o quê? Com atitudes. É isso que a gente precisa buscar, essa sabedoria. Não é falar de Jesus, falar, né? É falar sim e agir. Foi o que aconteceu? Aquela família percebeu, nossa, né? Que recepção maravilhosa. Fez amizade com essa mulher falou que era da igreja tal, aí essa mulher pôde falar de Jesus para essa família estava com o coração aberto, e aí quando ouviu a palavra de Deus, falou, tinha que ser isso, né? Para agir dessa forma, é porque Deus está na história. E aí o autor colocou aqui a conclusão, olha, nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai, né? Que é o que eu acabei de falar. Mas também é preciso lembrar que sem um verdadeiro testemunho, o evangelho não será levado a sério entre os homens, né? Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo, né? A nossa sinopse é: os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. E aí, qual que seria uma outra dinâmica, né, que você poderia aplicar? Então, pessoal, a dinâmica é a seguinte: você vai mostrar essa foto para eles, dá uns segundos aí para eles observarem o que é que esses homens estão fazendo. Pede para eles interpretarem essa foto, tá? E aí você vai fazer 3 perguntinhas. Não deixa eles, tá, falarem o que eles acharem, porque as perguntas é que vai evidenciar onde você quer chegar. O que esses homens estão fazendo? É a pergunta que você vai fazer. Pede para eles definirem o que é que eles estão comendo, o que é que eles estão vestindo, o que é que eles estão fazendo, enfim, faz perguntas relativas à fotografia, tá? E aí você vai perguntar: pessoal, se assemelha a alguma coisa, ou em que se assemelha aquilo que a gente aprendeu de Jesus, né? Nessa lição, quando diz que nós temos que ser sal e luz, tem alguma coisa a ver? Ou como, se não tem, como se assemelharia, né? O que teria que acontecer, ou o que possivelmente vai acontecer nessa cena entre esses 2 homens? Faz as perguntas que vierem na sua mente, que você julgar necessário. A partir desse debate, aí você vai fazer a última pergunta. Agora, pessoal, eu quero que vocês digam quais são as atitudes ou as ações que nós, como cristãos, podemos fazer no mundo e que nos assemelharíamos a sal e luz do mundo, como Jesus colocou na palavra. E agora, o que a gente tem feito? A gente tem feito, como igreja e individualmente, essas ações, tá? E aí, deixa eles responderem. Pronto, pessoal. É isso que você, professor, vai fazer aí na sua sala de aula. Bem, pessoal, é isso. Não esquece a sua curtida. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo e fica comigo na próxima lição. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.